gente vai ver. Nós estamos na nossa aula 2, que é a maneira como eu organizei, enfim, especificamente que essa é a segunda aula que a gente está vindo, mas especificamente trabalhando e construindo os conceitos, trazendo alguns princípios que a gente viu no começo. Então, nós vimos que nós enfrentamos uma realidade, um problema do distanciamento e da morte de Deus. Então, a nossa realidade, através do tempo, quando foi passando, Deus foi sendo deixado de lado e o homem foi ganhando visibilidade. Então, como é que a gente traz um ensino relacionado para essas pessoas hoje, no nosso tempo, principalmente do ponto de igreja, hoje, para construir o conceito? Trabalhando Deus e o caráter dele. Então, quando a gente trabalha primeiramente com essa parte da teologia, que é o estudo sobre Deus, Deus, logia, estudo, a gente está falando especificamente sobre Deus e o caráter dele. É claro que aqui nessa aula eu não vou abordar tudo em detalhe, porque tem muita nuance, tem muito ponto bem específico. Dentre esses pontos específicos nós temos a questão dos próprios atributos, que são muitos para serem trabalhados. Nós temos os atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Nós também temos, em relação aos nomes, cada nome de Deus que aparece na Escritura, ele comunica algo sobre também o próprio caráter dele em si. Mas eu vou trazer alguns pontos específicos que eu acho que, para o entendimento nosso, nessa aula vai ser crucial. E a primeira coisa que eu falo é por que a gente começa estudando sobre a doutrina de Deus. Por quê? Porque ela forma a base e o alicerce para todas as outras doutrinas bíblicas. Então, tudo que a gente vai ver, a partir das outras aulas, nós vamos ver cristologia, vamos ver hermatiologia, soteriologia, a gente vai construir sobre esse princípio da teologia, sobre Deus. Então, tudo é baseado dentro de Deus. Nós temos a parte da Trindade, que são 3 partes diferentes, mas três partes também iguais em si, que combinam entre si, conversam entre si. Isso também tem uma plena relação também com o próprio caráter de Deus e com as afirmações que a teologia faz. Isso é muito bom. Primeira coisa que a gente precisa ter fincado em nossa mente, eu creio que todo mundo aqui já tem, que é Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do homem. Ponto principal que a gente tem que deixar bem nítido na nossa consciência é que Deus criou todas as coisas. E Ele cria principalmente o homem. Então, quando você tem a compreensão da doutrina de Deus, forma-se a base de uma verdadeira espiritualidade. A maneira como você observa e tem os princípios relacionados com Deus e o caráter dele, isso é plenamente derramado e refletido na maneira como você se comporta, na maneira como você vive a sua vida cristã. Se você vive uma vida cristã mais ou menos, é porque tem algum princípio sobre Deus que você está deixando de passar, que você não está entendendo ainda completamente. Se você ainda brinca com o pecado, você ainda não entendeu sobre a santidade. Se você ainda não quer viver uma vida cristã, frequentar a igreja, o corpo de Cristo, possivelmente você ainda não entendeu a Trindade. Isso tem plena noção. Você ainda entendeu que a Trindade reflete a unidade. Você ainda não entendeu a Trindade plenamente. Se você tem dificuldade para ter uma vida de comunhão, possivelmente algum ponto está de errado na Trindade, no princípio da Trindade, na sua consciência, falta um ponto para você entender. E assim por diante. Então, tudo para a sua vida reflete alguma doutrina sobre Deus. Então, podemos observar esse fato das obras de Deus. Ele criou o universo a partir do nada. Ou seja, antes de Deus ter começado a sua obra de criação, nada existia, exceto o próprio Deus. Então, temos aqui também um princípio, algo que começa. Então, nós temos Deus ali criando tudo a partir do nada, a partir da sua própria voz. Então, ele fala e as coisas surgem através do seu ágio, então através da sua palavra. Mas o ponto principal que nós vamos desenvolver aqui hoje é sobre provas da existência de Deus. E trabalhando dentro da filosofia, a gente trabalha essas provas dentro de 3 critérios e de 3 argumentos. Nós temos as provas ontológicas, vou explicar cada termo. Nós temos as provas cosmológicas e nós temos as provas teleológicas. Nós vamos trabalhar cada um desses termos
aplicações para o lado de Deus. Vou repetir novamente para a anotação ficar bem clara. Nós temos as provas ontológicas, nós temos as provas cosmológicas e nós temos as provas teleológicas. Então, teleológicas. Então vamos começar aqui com as provas ontológicas, teleológicas. Com as provas ontológicas, vamos trabalhar aqui que é a ontologia. A ontologia, essa palavra onto, sempre que tiver logia, é estudo. Onto vem de ser, do ser, do homem. Então, o estudo da ontologia é quando você estuda o ser em si. Algo, o ser em si. Então, nós temos a ontologia que estuda o homem. Então, quando nós perguntamos por que nós existimos, por que nós estamos aqui, qual que é o motivo, o propósito da nossa existência, são estudos ontológicos, porque estuda fundamentos relacionados com o ser. Então, o nosso objetivo em relação a estudar as provas ontológicas é entender o ser de Deus, o que constitui Ele, o caráter dele, quem Ele é e as coisas que Ele faz para a sua própria glória. Então, nós vamos estudar o princípio dele, que constitui Ele e faz Ele, como vou dizer essa palavra, não sei se é mais correta, ser Deus. Nós observamos Ele, os caracteres que fazem Ele ser Deus, que distinguem do próprio homem em si. Outros dois termos que nós precisamos entender, para ficar bem fixado na nossa mente, duas palavras chamadas teísmo e deísmo. Entender esses dois termos ajuda a gente se localizar também em relação, por exemplo, à parte do pluralismo religioso e o conceito nosso como cristãos aqui. O teísmo, ele tem a crença em Deus, ele crê que Deus existe. Só que esse Deus ele possui uma característica específica. Esse Deus ele é pessoal. Ele se relaciona com o homem. Então, o teísmo é a maneira como nós cremos e enxergamos Deus. Então, a partir do quê? Esse Deus é um Deus que ele não somente criou, mas ele se relaciona com a sua criação. Ele se envolve plenamente com a sua criação. E já o oposto disso é o deísmo. Então, às vezes, quando você vai ler lá assim, tal filósofo cria em Deus. Mas peraí, que Deus é esse que ele crê? Ele crê num Deus sobre essa lógica do deísmo. Como que é o deísmo? O deísmo é ilustrado como se fosse um relógio. Deus veio aqui, criou o relógio, ele deu partida desse relógio e foi embora. E deixou o relógio correr. Nós não cremos assim. Deus não é um ser que ele simplesmente dá a partida no relógio e deixa o relógio rolar. Ele é um Deus que tem plena influência em cada hora. Em cada tempo. Então ele trabalha com o homem, então ele se relaciona. E isso é nítido em toda a revelação bíblica. Nós vemos ali o desejo de Deus de se relacionar com o homem repetido várias vezes. Eu vou dar um exemplo. Jardim do Éden. Tem um livro que chama Ainda Melhor que o Éden, que é incrível, que fala sobre esses temas e alguns temas relacionados com como o Jardim do Éden é um modelo exclusivo de Deus para todo o processo da humanidade. Então, o Éden ele se repete novamente várias e várias vezes dentro das Escrituras. Então, por exemplo, o Jardim do Éden tinha o quê? Uma lógica. Deus ali se relacionando presente com os homens. Quando o homem peca, Deus tira o homem do jardim e ele repete o mesmo processo que tabernáculo. Então, o tabernáculo ali é a representação do Éden. Quando você vai estudar isso, você vai ver que o jardim do Éden ele se repete perfeitamente no tabernáculo. Várias minúcias, a direção da entrada, tudo é repetido novamente ali dentro do tabernáculo. Depois do tabernáculo vem o quê? Templo. Deus fala com Salomão que chegou o momento certo para construir o templo. E Deus novamente ali habitando entre os homens, se relacionando com os homens. Aí depois vem o quê? O próprio Cristo. o Deus se relacionando com os homens. E logo depois vem o quê? O Espírito Santo. Então Deus sempre se relacionou com o homem. Deus sempre esteve presente. E Ele sempre vai estar presente. É diferente do deísmo, que observa sobre essa realidade como um Deus que dá a partida no relógio e
e deixa tocar as coisas como elas funcionam. Então você vê lá assim, ó, tal filósofo crê em Deus. Vamos tentar entender qual é a lógica de pensamento dele sobre Deus. É um Deus que se relaciona com o homem, não é um Deus que só deu para ele no relógio. E baseado nisso, nós temos o primeiro princípio que nós vamos trabalhar dessa ideia ontológica, que é Deus como um ser infinito. E essa infinitude de Deus está relacionada com sua eternidade, plenamente relacionada com a sua eternidade. Pode dizer uma verdade para vocês? Por mais que a gente tente expressar com todo o sentimento o que é eternidade, nós nunca vamos chegar a um pleno entendimento do que é muito complexo. Porque a nossa mente é constituída de um conceito temporal. A nossa mente, ela vive dentro de uma caixa de tempo. Então nós olhamos para a nossa realidade com começo e fim. Então é muito difícil você pensar alguém que existia antes da fundação de todas as coisas e que existe e que vai existir eternamente. O nosso conceito de eternidade é tão difícil que teólogos, quando eles vão estudar sobre o inferno, eles acabam se enganchando. Porque pensa você entender uma ideia de alguém que está num lugar sofrendo eternamente. Eternamente não acaba nunca mais o sofrimento daquela pessoa. É algo que não cabe na nossa cabeça. Por isso tem muitos teólogos, e teólogos muito bons, que eles não creem no inferno. Eles creem na aniquilação da alma. Falam que o homem morre e a alma é ceifada, né? Então, tem a eternidade para os que creem, mas os que não creem é ceifada. É completamente teologia errada, muito errada, mas é porque a mente do cara que se aprofunda chega no nível que ele vai tentar compreender a eternidade e ele não entende. Ele fala, meu Deus, como é que pode alguém sofrer eternamente? E isso entra um ponto que é muito difícil de entender e muita gente acaba se bambeando nesses termos. Então, Deus é um Deus infinito. E isso entra numa questão que nós temos um conceito cíclico do tempo. Nós observamos o nosso tempo como algo repetitivo e que se repete todos os dias, mas também algo que não tem, que acaba sendo visto como algo que não tem fim. Eu falo questão de própria rotina em si, isso também acaba tendo um perigo. Mas a Bíblia, ela observa o tempo não como se fosse algo cíclico, mas observando o tempo sobre um fundamento, sobre uma linha ascendente. É como se fosse o Evangelho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente enxerga o nosso tempo assim. Mas como é que o tempo ele é apresentado dentro das Escrituras em relação a Deus? Nós temos aqui eternidade, algo que não acaba. E ela segue, só que é uma linha que ela sobe. É uma linha ascendente. Por quê? Porque ela tem aqui para nós, dentro da eternidade de Deus, ela tem um começo, ela tem um início, tem a queda, e abaixo da queda há uma restauração. Então há um processo assim de restauro, de subida. Então, por exemplo, algo que a gente vai ver que a gente vai ver também quando a gente for estudar soteriologia, que nós temos uma. Como é que eu explico isso de um jeito bem claro? Meu Deus. Quando o texto fala sobre a questão de imagem e semelhança, existe uma diferença entre imagem e semelhança. A gente trata esse texto com diferença. Quando se fala especificamente da imagem, está falando da parte física, da parte externa e interna, mas tratando sobre características como sentimentos, emoções, algo mais externo, algo que o próprio Deus deu ali em sua própria, segundo seu próprio caráter, sua própria imagem. Mas quando se fala sobre semelhança, é algo que é futuro, porque o próprio texto seguinte fala, a imagem de Deus criou, e a semelhança não aparece no texto. Então semelhança é algo futuro que Deus aguarda ainda para o homem, que é o quê? A glorificação. Então é uma linha ascendente. Então Deus quando cria o homem, Ele prepara o homem para esse processo de glorificação. Então existe esse processo que nós aguardamos em
incessantemente que ele vai chegar. Mas outro ponto também, essa linha, ela não é somente ascendente, mas é uma linha inspiral. Por quê? Porque os temas teológicos, eles se repetem várias vezes. Então, um tema que aparece na Bíblia, ele vai se repetir na nossa vida, ou na narrativa bíblica, várias e várias vezes. Então, por exemplo, nós vamos ver o tema sobre pessoalidade. Deus se relaciona com o homem. Isso você vai ver de Apocalipse. Então, vai ser trazendo ali esses temas. Redenção. Você vai ver redenção desde o princípio ali. Quando você observa o que? Isaac ali, o cordeiro no lugar de Isaac, a redenção ali sendo apresentada e vai se repetindo. Então, é assim como nós enxergamos o tempo dentro do contexto bíblico. E dentro desse tempo que nós vemos, nós temos aqui Deus trabalhando com a eternidade. Deus sempre existindo. Então, entender o caráter de Deus ajuda-nos a entender um pouquinho do que é a eternidade. E saber que Deus sempre existe nela. Eu coloquei bem assim aqui, ó. Significa que está além do alcance, além de qualquer medida. No que diz respeito a nós, nenhum outro ser no universo pode desafiar na sua natureza. Tudo o mais é secundário. Então, ele sempre existiu. Ele é maior que todas as coisas. E a gente não limita. Abra suas Bíblias lá alguém abre sua Bíblia em Êxodo 3:14. Capítulo 3, verso 14. E lê pra gente. Lê pra gente bem alto, bem alto. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Um atributo interessantíssimo: autoexistência. Deus autoexiste. Ele não necessita de ninguém ou algo mais. Ele se autossustenta, ele se autoexiste. Então, eu quero dizer para você aqui, criando teologia prática sobre teologia sistemática. Deus não precisa de você. Ele sempre existe. Ele é poderoso, grande. Então, não acha que Deus eu vou dizer assim, que Deus ele se preocupa. Isso é mostrado através do filho dele. Essa preocupação. Mas Deus não fica atrás de você, não. Espero que você tenha uma vida espiritual melhor, não. Tem um texto que a professora Nossa Mal fala pra gente aqui, quando Deus vê o homem pecando, está lá em Salmos, Deus se ri em seu trono. Ele se ri. Ele não fica, meu Deus, olha lá, meu filho pecando, ai, sofrendo, ai meu Deus, eu tenho que consertar, eu tenho que ajeitar. Deus, ele fica, oh meu Pai do céu. Que bestinha, ele fala assim, que bestinha. Eu estou aqui, está aqui a verdade apresentada para ele, a verdade revelada no meu filho. E ele continua na sua o quê? Tolice. Então, essa aí é a melhor para você, não ficar sofrendo. Deus se ri quando ele vê o homem ali na sua própria argamassa, assim, na sua própria argamassa, girando, dando uma bola, outra que vai descendo e vai esmagando tudo. Ele vê um homem. Lembra de Romanos capítulo 1? Que fala que Deus entrega o homem ao desejo do seu próprio coração? Sabe como é que Deus lida com o pecado? Ele fala bem assim, ó. Você não quer? Toma. É pronto. Essa é a maior justiça de Deus. Ele entrega o homem aos próprios desejos do seu coração. Deus não manda justiça, mandando raio na cabeça de ninguém, não. Deus, ele é justo quando ele fala, você não quer tanto. Então, tá aí. E aí você fica lá, tropeçando em si mesmo. E quando a gente fala do pluralismo religioso, você vê justamente que muitas igrejas também estão na dúvida de que Deus é nosso. Deus está ali um coitadinho, né? Parece que nós somos até maiores do que ele é o nosso capacho, que está ali para poder, sempre que eu precisar, Senhor, ele está ali. O que foi? Veja o que você está precisando hoje. Então, sempre descendo a glória de Deus. E isso tem me incomodado muito, principalmente para nós pregadores agora na internet. Eu não me lembro de quem falou, mas uma vez eu traz essa perspectiva e nos
Deus muda, né? Alguém falou a respeito de quando Deus nos olha, se não tem o sangue de Cristo sobre nossas vidas, não vai adiantar nada. E aí isso vai acontecer no julgamento. No julgamento, assim, né? Ele vai olhar, peraí, esse aqui tem o sangue? Não, então, infelizmente, tchau. Não é que jeito. Você não escolheu, né? Eu sempre vou dizer isso e vou repetir constantemente. Para de pensar que a humanidade não merece o inferno. Para de pensar isso. Porque a gente cai naquele mesmo conceito de que Deus vai dar um jeito. O homem é merecedor do inferno. Todos nós merecemos o inferno. E isso é entender o quê? Graça. É como se Deus falasse assim com a gente: eu poderia destruir vocês, mas Ele pega a gente e coloca a gente em algo. E esse algo é sobre o filho dele. É sobre o filho dele, sobre o sangue do filho dele. Então, nós somos agraciados. Nós que ouvimos e cremos, somos agraciados pelo Evangelho. Então, não é questão de que você merecia, não. Ou você é mais merecedor. Isso é graça. É um valor que você não merecia. Mas o Senhor foi misericordioso em entender isso. É entender que Ele não precisa de nós. Mas Ele é muito maravilhoso. Ele é muito esplêndido. E aí tu anda a sua vida de servidão a Ele. Porque aí você olha para essa graça maravilhosa. E a única coisa que você sabe fazer é: Senhor, a minha vida é sua, porque se não fosse o Senhor, eu estava queimando no inferno. E aí você segue. Aí você deixa a vida aí você renuncia ao pecado. Aí você para de viver essa vida de podridão. Começa a viver a vida como uma vida para o Senhor. Quando você entende a profundeza do que é não merecer algo e ganhar algo que você não merece. Então, vamos trabalhar também outro texto, que é Deuteronômio 6:4. Alguém abre, por favor, sua Bíblia para a gente? Esse texto é muito legal e Paulo amava muito esse texto. Porque ele repete esse texto outras vezes. 6:4. Capítulo 6, Deuteronômio 6:4. Pode ler. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O nome desse texto, ele chama-se Shema no hebraico. É a confissão de fé, como se fosse o catecismo. É que Deuteronômio, de fato, ele é o catecismo. Inclusive, dá uma indicação incrível. Gente, leia Romanos e depois Deuteronômio. É muito bom. Vai ter uma experiência incrível que você vai descobrir que Deuteronômio tem muita coisa que Paulo está repetindo ali de Romanos, que é como se fosse confirmação de profecia de Deuteronômio. É muito incrível. A igreja do pastor Rocha lá em São Paulo, ao final do culto, eles citam esse versículo: ouve a igreja, o Senhor é o único Deus, todos os cultos. É a Shema, é a confissão de fé. Vai ter quando for trabalhar com cristologia, eu vou repetir novamente esse verso, porque eu vou apresentar como é que Paulo fez uma pequena modificação nesse texto, agora apresentando Cristo. Então, Paulo apresenta Cristo através desse texto. Então, quando o povo lendo ali as cartas paulinas, tinha essa perseguição nele justamente por essa modificação que ele causa na própria Shema. Então, essa Shema, ela é uma confissão de fé que o povo de Israel faz. Então, fala: escute, Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. O único Senhor. Não existe outro além dele. Então, outro ponto que vamos trabalhar aqui é apresentando Deus como um ser transcendente. Então, Ele está além disso aqui. Ele está além da matéria. Ele está além do material. Ele está fora. Existe uma parte, uma realidade onde que Ele não está. Então, Ele está além de nós, desse mundo. E isso apresenta um ponto crucial. Ele é diferente. Ele é completamente diferente de nós. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós não dizemos que Deus está ali. Mas, quando nós olhamos para esse banco, que é o que acontece muito com seitas hinduístas, Deus não é esse banco. Ele não é esse banco. E Ele não está nesse banco. Mas você contempla a glória de Deus nesse banco.
É diferente. Mas ele não está ali. Ele não está no imaterial. É quando eu vou dormir, eu sinto assim. Sim, isso. Na cama. Isso. É bem colocado. Então ele não é, então ele está fora. Ele está fora, ele está além. Ele está além. Então ele, entendeu? Então ele não é que entrou também com imagens futuras. Ele não está ali naquela imagem. Ele não está ali, ele não tem presença ali naquele objeto. Então acontece bastante isso. A gente cai nesse conceito de achar que aquelas coisas são Deus. Tem um livro que ele é muito ruim, que a gente leu uma vez, que ele chama Cristo é a essência de tudo, de um autor chamado Watchman. Ele vai explicar, mas ele vai explicar sobre transcendência e ele acaba caindo nesse conceito de explicar que Deus é tudo, inclusive os objetos. Quando eu estava nesse livro, eu queria pegar aquele que está na parede. Eu terminei porque era trabalho na PNL. Mas é um livro muito ruim, não leia esse livro, ele é muito ruim. Então, acontece muito na teologia de ter esse pensamento, né? De acabar de, por exemplo, falar, Deus está aqui, mas como é que Ele está? Existe uma forma como Ele está presente. E essa presença dele é transcendente. É transcendente e meio também na imanência. Ele também está presente também. Ele está presente aqui, mas está fora de nós. É muito difícil de entender, gente. É muito complicado, mas É como um observador. um observador. Sim. Um observador, mas não um observador passivo. É um observador ativo. Ele fala que ele vai fazendo assim, ó. Ele faz sempre. Ele não está envolvido na história. Ele está envolvido na narrativa. Ele não é só um Deus que narra uma história. Ele é um Deus que narra e ele também é o protagonista. E aí tem uma terceira via aí, que é a perspectiva do observador através de quem observa. Ele tem até mesmo o nosso olhar, porque ele está em nossos pensamentos e sabe, ele sonda. Então, é tudo e todos. Não no sentido de que ele é esse banco, mas ele é o controle de tudo. De tudo. Então ele é dessa maneira. Vou explicar mais ou menos o que eu escrevi aqui. Contudo, não está tão além que não tenha nenhuma relação conosco e com o nosso mundo. É igualmente verdade, a imanência divina, ela significa que Deus está conosco. Então ele está presente, não estando presente. Ele não está presente, mas está presente. É fora da nossa realidade. Então é muito difícil de compreender. E entramos também no próximo, que é o que? Deus é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Então ele significa que Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele tem conhecimento. Então ele é capaz de saber, de sondar nossos corações. Ele sabe as nossas intenções, o que nós pensamos, o que nós vamos pensar amanhã. Ele já sabe. Nós vamos pensar o que nós estamos pensando agora, ele sabe também. Então ele sabe de todas as coisas. Ele é um ser onisciente. Quero quebrar aqui um paradigma. Satanás não é onisciente. Então Satanás não tem a capacidade de saber o que nós estamos pensando. Ele não sabe. Satanás, ele é como a gente viu ele é um ser estudado. Ele te conhece desde quando você nasceu. Então ele sabe as suas fraquezas porque ele já viu você cometendo elas. Então ele trabalha através do quê? Do que ele sabe? Do comportamento. Ele trabalha não através da nossa consciência. Quem trabalha através da nossa consciência é Deus. Que ele nos direciona no caminho certo e errado e também nos entrega aos desejos do nosso próprio coração. Mas quem trabalha com quem trabalha dessa maneira é Deus. Mas Satanás não trabalha dessa forma. Satanás, ele é um ser estudado e muito estudado. Porque ele está lá desde quando o homem pegou. Então ele está vendo o homem comportar. Então não se ache muito esperto, não. Satanás é mais esperto. Então não brinca com ele, não, viu? Porque ele está estudando há tempo. Doido para botar o dar uma cena tudo. Então, comportamental. Então, não é isso. Então, a brincadeira que a gente fica brincando lá em Penel, que é bem assim, que a gente fala, quando acontecer uma coisa ruim, fica rindo. Ó, o diabo, vai enganar o diabo. Aí a gente fica, brincadeira, pra que a gente vai fazer isso, né? A gente fica enganando o diabo, né? Mas a gente fica com isso lá, mas Você glorifica a Deus. tirar de Senhor, enganando o diabo, mas não ensina nada. Porque ele observa o nosso comportamento, né?
Gente, essa palavra bom perdeu o sentido. A gente não vai falar aqui, aí tem pastor que a gente fala aqui, fulano é bom. Bom, como é tão fácil falar bom, é o que de ruim, como é que fala? Tem uma frase que fala. Na verdade é porque o conceito de bom é razoável. Razoável. Isso, pode ser, tá ótimo, deu para pegar um termo aqui. Razoável. Não é ótimo, é bom. Não é. Para você falar que uma coisa é ruim, para você falar que uma coisa é boa, você tem que exagerar. Tem que falar assim, nossa, o ano é incrível, maravilhoso e Aí no final você fala que ele é muito bom. muito bom. Isso. Mas a palavra bom em si, ela tem uma firmeza e uma totalidade tão bem fechadinha que ela reflete Deus em plenitude. Falar que algo é bom significa que nele não há ausência alguma de mal. Dizer que essa mesa aqui ela é uma mesa boa é que nela não há defeito algum. Ela é plenamente certa. Não há nenhum defeito, uma parte dela descolada, um parafuso solto. Deus é plenamente bom. E isso faz parte do caráter dele. E aí que entra um ponto crucial. Você entender que Deus é bom, você tira de Deus, você coloca em Deus soberania ao ponto de, mesmo Deus te lançando no inferno, Ele é bom. Mesmo se Ele te mandasse para o inferno, que isso não acontece por causa do sangue de Cristo, Ele é bom. Fulano morreu sem ouvir de Cristo, Deus é bom. Ele é justo. Ele é sob medida. Nele não há mal algum. Teve uma catástrofe. Morreu, sei lá quantas vítimas. Deus é bom. Ele é justo. Entender esse princípio é crucial para a nossa vida cristã. O maior problema do ateísmo é justamente entender isso, que Deus é bom. Porque ele olha, o homem olha para a realidade do mundo e vê esse mundo caótico, né? E ele fala para ele, cadê Deus? Mas Deus está lá. Deus é bom. Como eu mesmo coloquei, Deus entrega o homem para os desejos do próprio coração. Nós sofremos a queda. As guerras acontecem consequência da queda. Nós somos influenciados e isso despeja em nós, não tem jeito. Alguém que passa na rua e dá um tiro no cidadão de bem e ele morre, meu Deus, a gente chora no cidadão de bem. Mas nós sofremos com a queda. Esse homem aí, não tem nada a ver, eu sofro com a consequência de Adão e Eva. E essa consequência vem em mim, que eu dei um tiro e morri. Então nós sofremos com a consequência da queda. Quer falar uma coisa, não? Não, resultado da própria desobediência. Da própria desobediência. E não adianta até que Cristo venha e restaurar todas as coisas, nós sejamos glorificados, nós vamos sofrer com as consequências da queda. E temos que entender que somos merecedores disso. Que nós merecemos todas as consequências porque nós pecamos, nós continuamos pecando contra o Senhor. É claro que existem pecados que nós pecamos em níveis diferentes. Nós também vamos trabalhar mais na frente sobre a questão de níveis, né, consequências de pecado. Nós vamos trabalhar com isso. Pecador. Nós vamos trabalhar com isso, que esse conceito ele é tratado por Deus da mesma forma, mas também de jeito diferente. E isso também entra no ponto das consequências e também do próprio inferno, o Sheol, em si, nós vamos ver essas penalidades. Nós vamos ver isso mais pra frente. Mas é nesse quesito. Entender que Deus é bom, é entender que Ele é plenamente justo com tudo que Ele faz. E que nós somos merecedores de todas as coisas que nos acontecem. Então, significa que ser bom, que Deus... a bondade de Deus é expressa de duas maneiras. Pela santidade e pelo amor. Quero explicar esse ponto aqui. Nós criamos um conceito na nossa cabeça moderno de que justiça e amor são coisas separadas. Mas amor é justiça, é uma palavra só. Assim, explicando melhor, é uma coisa só. Porque ninguém exorta ninguém se não ama. Ninguém educa ninguém se não ama. Porque quem a gente não ama, a gente não se importa. Então, quando Deus trata Deus nos trata com justiça, é amor e bondade e misericórdia dele.
Porque em sua graça maior, Ele poderia nos deixar ao léu. Que nós nos matássemos pela nossa própria maldade. Mas Ele é justo e nos ensina. Lá no texto fala, em Romanos capítulo 2, fala que Deus colocou um sentimento de moral e ética, de justiça no coração de todo homem. Todo homem tem um conceito de certo e errado, que foi dado pelo próprio Deus. Então, entender que Deus nos exorta, Deus nos trata, é porque Ele nos ama infinitamente mais. Porque Ele poderia nos deixar de ser destruídos pela nossa própria maldade. Ou então Ele mesmo mandar um pé na nossa cabeça e acabar com tudo. É interessante que tem um livro de teologia também, e ele comenta sobre Chernow, que era um bom teólogo, né? Ele falava muito sobre os atributos de Deus. E o interessante é que ele coloca essa posição, né? Aqui, igual você falou, muitos ateístas não entendem a questão de Deus, né? Por Deus ter muitos atributos, então, assim, como Deus pode ter vários atributos, ou seja, eles usam esses atributos separados um do outro, mas na verdade, na Bíblia e na teologia, esses atributos são unidos, né? São unidos. Eles são unidos, ou seja, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é sábio, Deus é inteligente, e todos os atributos de Deus andam ligados um com o outro, e não separados. Justamente. Bom, a gente enxerga como se fosse uma prateleira que Ele fala assim, ó, deixa eu ver a situação da lei aqui, o que eu vou querer hoje? Justiça ou amor? Justiça. Não é assim. Ele não trabalha com os atributos dele, como o Diva mesmo colocou, não trabalha com os atributos dele selecionando, como se ele se negociasse, como ele negociasse. Não. Deus ele é sempre justo e Ele sempre vai ser bom, Ele sempre vai estar presente, Ele sempre vai ver todas as coisas, Ele sempre vai salvar o coração. Então não ache que Deus vai dar um jeitinho para o seu pecado, Ele não vai mesmo. Ele vai tratar com muito amor. E o amor você prepara, porque o amor amor dói. Amor dói. Amor dói. Então entender isso é muito crucial. A bondade de Deus significa, então, em primeiro lugar, a existência de um padrão de justiça absoluto e pessoal. Isso aqui, gente, é uma das maiores provas da existência de Deus. Chega no Mateus, ou então já vim não crê em Deus, entrega uma faca para ele e fala assim, ó, pode essa faca na minha barriga? Aí ele fala, oxi, não, para que eu vou fazer isso não? Aí ele vai falar, por quê? Por que você vai fazer isso? Porque não é certo e errado, porque não é certo. Mas de onde você está construindo um conceito de certo e errado? Da onde? De si mesmo? Porque, por exemplo, não tem como você construir um conceito de certo e errado sobre nós errado. Precisa haver alguém que seja um exemplo superior, que nos ensine como exemplo. Alguém que faça isso com excelência. E que trata e que pune quem não faz. Então, onde é construído um conceito de certo e errado? Onde que essas pessoas se baseiam? Porque elas podem viver como elas querem. Se Deus não existe, elas podem sair por esse mercado, fazendo o que quer, matando, roubando, fazendo loucura, porque Deus não existe. E isso até a sociedade não vai permitir. Porque Não vai. ela tem um conceito. Tem um conceito, e esse conceito, esse conceito ele é muito criado pelo próprio Deus. Lá na criação, quando Moisés sobe, entrega as leis. As leis ali, gente, as leis de Moisés ali, as leis dadas para o povo de Israel, ela é usada no nosso tempo presente. Ela é usada no nosso tempo de presente. Não furtarás, não adulterarás, não matarás. Elas funcionam. E elas é constituída sobre a justiça de Deus. Quando você pensa que não existe um ser absoluto justo, automaticamente você mata a sua moral e a sua ética. Você faz o que você quer. E um mundo onde as pessoas fazem o que elas querem, entra o quê? Em estado caótico. Então a luta do homem quer um contraste tão engraçado, que é manter as coisas na rédea sem Deus. Não conseguiram. O iluminismo é a prova disso. Eles não conseguiram. Quando eles tentaram fazer as coisas sem Deus, eles estavam usando o intelecto que, segundo eles, era para chegar num nível intelectual
intelectual para sarar a terra, ele está me dando uma nuclear para matar os adultos. Então, o mundo sem Deus é um mundo sem ética e moral. É o maior argumento que a gente tem para combater o ateísmo. Viva, se você não crê em Deus, então você vive uma vida completamente desinvestada. Você pode sair por aí e matar quando você quiser. Porque não existe certo e errado. Não existe um padrão a você ser observado. Não existe um padrão. Não existe um ponto de partida para você de um certo e errado. Então você baseia seu certo e errado sobre você. Então para você é correto, na sua mentalidade, um indígena ter 2 filhos gêmeos e matar um. É para você comum. Você vai ficando frio, ficando egoísta, você vai ficando uma pessoa completamente pensando em si mesmo. Então é isso que acontece. Então, crer que Deus é bom, ter essa finalidade que Deus é bom, é um dos princípios fundamentais para entender o princípio de moral e ética, que sobre Deus, com sua ausência de mal, constrói seu fundamento da nossa sociedade, o funcionamento da nossa sociedade. Então, em segundo lugar, dá esperança para a humanidade. Então, o próprio caráter de Deus reflete alguém que nós podemos observar e falar: esse é o meu padrão de ética e moral. Eu não faço o que eu faço porque eu tenho um padrão a ser seguido. Então, isso, gente, há no coração de todos os homens. Deus colocou isso no crente e no descrente. Existe um padrão. Quando o homem ele entra em estágio de querer matar alguém, ele está tão fora de si que é inusitado. Ele está fora de si. Porque quando ele está em si, há algo dentro dele que o impede de fazer. Qualquer um, nem o descrente, de fazer uma loucura. E esse alguém nós sabemos quem é. É Deus que colocou no coração de justiça no coração de todo mundo. Isso se revela a nossa nascença? Isso sim. A questão de Deus colocou, sim. Então, esses atributos, nós chamamos de 2 tipos de atributos, né? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são atributos que nós temos, que ele tem e que nós também temos. E incomunicáveis são argumentos justamente reservados a ele. Um exemplo, o homem ser bom. Deus criou o homem plenamente bom, sem ausência nenhuma de mal. O pecado corrompeu. Então era algo que Deus deu para o homem, mas hoje nós somos corrompidos. Já a onipresença, nós não temos. Nesse caso aí vai entrar, se eu não me engano, é Romanos, né? Que fala sobre os gentios e judeus, né? Os gentios, mesmo não tendo lei, dá a lei no coração deles, que é essa questão da criação, não seria isso? Isso mesmo, ótimo. Mas esse igual o Ivete falou, senso, né? Esse senso de do certo e errado. Justamente. Por isso que fala que lá Romanos 1, vamos lá Romanos 1, porque Romanos explica muita condição do homem. Romanos 1 fala, né, que o tolo, ele nega no seu coração que não há Deus, mas ele sabe que existe um Deus. E ele é tolo por isso. E aí Deus entrega a vida do coração dele. E aí acontece o quê? A bestialidade. Então o homem, quando ele automaticamente nega que não há Deus, ele se prostitui, ele troca a sua relação natural, o seu uso natural. Ele entra no completo estado de depravação, ele rouba, ele mente, desobedece os pais. Então, a partir do momento que o homem vai negando Deus ali, há essa queda, porque não tem um padrão, não existe um padrão a ser observado. Esse senso aí entra no paradoxo, porque aí ele volta de novo aos mesmos atributos que o próprio Deus tem e aquilo que foi imputado de nós, que é a justiça não também. Aí vem a justiça daquilo que você falou e agora de Romanos, né? Volta de novo, é um ciclo, né? A gente imagina atributos de Deus comunicados conosco, voltamos de novo ao senso, entendemos o atributo e volta e fica. Isso, assim. Muito bom, isso mesmo. Gente, nós vamos parar aqui, e então nós já terminamos os argumentos ontológicos no estudo do ser de Deus. Agora nós vamos o que? Para o próximo argumento que nós vamos ver na próxima aula, que é o argumento cosmológico, que é em relação com o quê? Como a nossa realidade, a parte material, o nosso cosmos, né, nossa realidade matéria, que explica Deus. Então explica o caráter, explica quem Deus é, sobre a criação, sobre o propósito dele na sua criação. Então nós vamos observar sobre isso. Muito obrigado e
Quem não pegou a folha de ensaio, pega comigo aqui e, por favor, deixem as suas anotações.